Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. E, como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos aqui aprender coisas que nós precisamos praticar na nossa vida cristã. Se você, então, está junto comigo, não deixe de dar o seu gosto, como eu falei, partilhar. E vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, eu apresento ao Senhor essa palavra e que possamos, sim, como disse o apóstolo Paulo logo no primeiro versículo, ser de meus imitadores como também o de Cristo. Que possamos imitar o que é bom e rejeitar o que é profano, o que é mau, o que vem deste mundo. Enquanto esse mundo se prepara para a vinda do seu anticristo, nós nos preparamos para a volta do Senhor. E graças a Deus. E eu digo com todas as palavras, vem Senhor Jesus, Maranata, amém. Então, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Comentário diz assim, o exemplo absoluto, Paulo lutava espiritualmente, mantendo a disciplina em todos os âmbitos da sua vida e negando a si mesmo, a fim de obedecer ao que Deus lhe pedia. Ele também renunciava aos próprios direitos para não escandalizar a fé de ninguém. O êxito de sua vida espiritual consistia em seguir o supremo exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Ele foi o modelo perfeito de homem na terra, por isso deve ser imitado. O Salvador nos ensinou que, se nos submetermos voluntária e integralmente aos propósitos do Pai, agradaremos a Ele. Sua fidelidade e seu sacrifício se materializaram no seu falar, no seu silêncio, nas suas atitudes, no exercício da sua liberdade e na forma como se doava aos aflitos com o amor sacrificial exigido pela fé. Eu quero isso para mim. É isso mesmo. Eu quero isso aqui para mim. Eu quero ser o imitador do apóstolo Paulo, eu quero ser o imitador do meu Cristo, porque eu sei que a forma como eles viveram levou eles a uma vida com Deus, a uma intimidade com Deus e aonde eles estão hoje. Então, é isso que eu quero para mim. Ainda que isso venha fazer com que eu venha ficar privado de prazeres pessoais aqui nesse mundo, mas eu prefiro privar minha carne de prazeres neste mundo para ter o maior prazer na eternidade com meu Deus. No 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Retendes o preceito como vô-lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E aqui está o grande exemplo de como nós devemos ser como igrejas do Senhor Jesus. Cristo é o cabeça, quer dizer, o cabeça é o que pensa, mas é o corpo que vai se movimentar. Então, enquanto Cristo dirige a igreja é espiritual, então ela vai se mover neste mundo, E assim ele dá a comparação sobre o casamento, que o homem é a cabeça da mulher. Então, o homem é o que pensa, mas é a mulher que conduz. Então, veja que perfeição, A perfeição que vem da obra de Deus. O comentário do 3, Cristo é a cabeça. Toda a criação divina segue a ordem e a disciplina. O homem foi formado primeiro e depois foi a mulher. Ele recebeu de Deus autoridade para ser a cabeça dentro da família e a mulher o corpo. Essa analogia é feita para ilustrar o papel do casal e não para designar quem é mais ou menos importante no casamento. Da mesma forma que o corpo, para funcionar bem, precisa ter harmonia entre seus membros, dentro da família cada um deve estar ajustado ao seu papel. A mulher que compreende isso e se coloca como corpo não se inferioriza diante do seu marido, pois conhece o próprio valor. Do mesmo modo, o homem não se sente superior, mas se conscientiza da sua responsabilidade e se esforça para atender às necessidades da sua mulher. Assim, essa família se tornará mais forte e bem-sucedida. Então, se Cristo for o cabeça, o que naturalmente vai acontecer? Ele é a mente. Então, seremos guiados por Ele. Eu quero ser guiado completamente por Ele.
A parte B diz assim: Deus, o cabeça de Cristo. Para nos ajudar a entender a questão da autoridade sobre a perspectiva espiritual, as Escrituras apresentam a seguinte hierarquia: Deus, Cristo, Cristo, homem, homem, mulher. Embora na sociedade atual essa definição cause certa polêmica, dentro da vontade de Deus ela é aplicada com justiça, amor e humildade. Por isso, é fundamental enfatizar que perante o Senhor não há diferença entre homem e mulher. Nenhum é mais importante do que o outro. Pelo contrário, ambos têm o mesmo valor espiritual e social. Para mostrar isso, as Escrituras destacam que o próprio Filho se sujeitou a essa hierarquia, uma vez que Deus é a cabeça de Cristo, isto é, mesmo tendo a mesma natureza santa e perfeita e o mesmo poder do Pai, o Senhor Jesus se submeteu a ele com prazer para cumprir o plano de redenção da humanidade. Na Santíssima Trindade, ainda que Pai, Filho e Espírito Santo sejam iguais na sua essência, cada um desempenha um papel e assim deve ser entre homem e mulher. Se cada um desempenhar o seu papel dentro do casamento, o casamento será perfeito. Eu não estou dizendo que um vai humilhar o outro, pisar no outro, isso é diferente, isso é uma outra questão, mas um tornará o outro mais feliz. 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Comentário: véu. Na antiguidade havia o costume, tanto na cultura judaica quanto na grega, de as mulheres usarem o véu. Essa não era apenas uma peça do vestuário, antes tinha uma representação na sociedade. Toda mulher que em ambientes públicos se cobria com véu mostrava que estava debaixo da autoridade, do cuidado e da proteção do pai, do marido ou de um parente masculino. Assim, ao cobrir a cabeça, a mulher refletia discrição, honra e respeito aos padrões sociais da época. Cobrir a cabeça era um ato tão importante que havia ainda outro costume, o de raspar o cabelo das mulheres flagradas em ato de prostituição, para que a desonra delas ficasse exposta a todos. Alguns estudiosos afirmam que somente algumas prostitutas ousavam sair sem véu com a intenção de escandalizar. Hoje, a honradez da mulher está na descrição do seu modo de agir, de falar e de se vestir. Mediante sua conduta, ela mostra sua fé e os seus princípios, com isso recebe de volta respeito e valor. Então, hoje as mulheres, elas estão perdendo o seu próprio respeito, estão ganhando sim espaço na sociedade, entre os homens, mas também está perdendo o seu respeito como mulher. E a mulher tem um papel tão fundamental na vida do homem, porque quando ela tem um filho ou uma filha, ela terá então todo o poder para criar esse homem e ele ser um verdadeiro homem, que honrará o seu nome, né? Honrará a mulher também. Então, felizmente hoje a mulher vem perdendo esse senso. 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós
não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, quer dizer, o que é uma heresia? O que está fora bíblico, né? Então, eles já começavam a fazer coisas que nem sequer era vinda da parte de Deus. 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O comentário diz: a Santa Ceia é uma oportunidade que o cristão tem de renovar seus votos de fidelidade e seu compromisso com a fé. Além disso, é uma forma de receber novo vigor físico e espiritual para sua caminhada. Aqueles que compreendem o grande privilégio dessa cerimônia se dedicam em se preparar espiritualmente por meio da santidade, do perdão e da meditação na palavra de Deus, para que possam desfrutar dos benefícios da Santa Ceia na sua totalidade. Então, quer dizer, a Santa Ceia terminou naquele meio, naquela confusão, se distorcendo. Você vai entender, olha o 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O comentário diz assim: não tendes casas? O objetivo da ceia do Senhor é fazer com que o ser humano mantenha comunhão com ele e com o seu próximo. Foi isso que o Salvador fez ao instituir esta cerimônia. Porém, pela repreensão de Paulo, vemos que o propósito original de unidade havia se perdido. Tornou-se costume entre os coríntios se confraternizarem com refeição antes da Santa Ceia. Nessas ocasiões, era comum que cada um colaborasse com comida e bebida, mas ao invés de partilharem o que tinham à mesa, cada um se fartava individualmente do que havia contribuído. Eles sequer esperavam uns pelos outros para comerem de forma fraternal, pois não queriam dividir suas provisões. Assim, os ricos comiam regaladamente e os pobres comiam com escassez. Isso era uma ação clara de egoísmo, preconceito, desamor e glutonaria. Então, naquele tempo, eles faziam mesmo uma ceia, né, um banquete, e nesse banquete era feito então a Santa Ceia, como o Senhor Jesus fez na Páscoa, mas cada um fazia, como disse o apóstolo, né? Um se embriagava, um comia demais, o que não tinha condições de levar nada terminava sem comer. No 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, na noite em que o Senhor Jesus foi traído por Judas, antes ele participou da Santa Ceia e todos eles tiveram a mesma oportunidade, inclusive Judas estava lá. E ele fala dando graças. Então aquele pão foi partido, dado graças, e ele disse: esse pão, esse pedaço do pão que agora você recebe, simboliza o meu corpo. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Então nós temos que lembrar desse dia, o dia em que o Senhor Jesus cravou na própria carne o nosso pecado. Ali ele estava nos libertando da morte eterna. Então, não podemos tirar da nossa memória isso, né, que Jesus morreu por nós. No 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, veja que perfeito, né? O sangue, ele é o Novo Testamento. A velha aliança foi feita com Abraão, depois com Moisés, no alto do Sinai, dando as leis, né? As leis,
e as palavras de vida. Mas o sangue de animais e tudo isso não foi suficiente para nos curar totalmente do pecado, mas somente o sangue do Senhor Jesus. Então, hoje nós temos que estar firmados nessa nova aliança. Aliança sobre o sangue do Senhor Jesus, que nos livra totalmente do pecado e nos justifica perante Deus. Então, por isso, quando nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a volta do Senhor Jesus, como ele havia dito. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O comentário: participar indignamente da Santa Ceia é comer do corpo e beber do sangue de Cristo sem temor, reverência ou gratidão. Significa participar sem refletir ou sem considerar o que o Senhor Jesus foi capaz de fazer pelo ser humano. É sentar à mesa dele de forma leviana, sem valorizar o seu sacrifício e os seus ensinamentos. É desprezar o chamado ao arrependimento e comer estando em pecado. A pessoa que participa da Santa Ceia dessa forma será considerada culpada da morte do Salvador. E por isso estará diante de Deus na mesma posição de Anás, Caifás, Pilatos, os quais condenaram seu filho. No mundo espiritual só existe dois tipos de pessoas: aquelas que se beneficiam do corpo e do sangue de Jesus e aquelas que se tornam réis de juízo juntamente com todos os culpados pela sua crucificação. Então, qual é o maior problema? A pessoa que ela está consciente do seu pecado, ela sabe que ela vive no erro, mas ela não quer abandonar. Então, essa pessoa não deve participar da Santa Ceia. Na Igreja Universal, por exemplo, nós servimos a Santa Ceia, mas quem define se a pessoa vai ou não participar é ela mesma. Ela sabe de si, né? Ela sabe discernir se ela vai continuar no pecado ou fora do pecado. 27b, né? O comentário ainda, dignamente. Participa da ceia dignamente aquele que tem consciência da sua indignidade diante de Deus e reconhece que somente por meio do Senhor Jesus é capaz de ter tão alto privilégio. Esse participante trata as questões espirituais com zelo, discernimento e fidelidade. Por isso, os elementos da mesa do Senhor imputam nele a justiça alcançada pelo Salvador na cruz. No 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí a pessoa diz, olha, eu fiz meu autoexame espiritual e não achei nada. Mas nós temos que fazer esse autoexame, né? O examine-se à luz da palavra de Deus, através do Espírito Santo. E é Ele quem nos convence dos nossos pecados. Então, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós jamais seremos convencidos do nosso erro. Vamos permanecer pecadores. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O comentário: examinar a si mesmo. Esse conselho divino não significa um mero e complacente olhar para dentro de si, mas um exame honesto e minucioso para que o homem conclua por si mesmo qual é a sua condição diante de Deus. O autoexame irá revelar se a fé, o arrependimento e a intenção de obedecer ao Senhor são verdadeiros. Aquele que tem seus olhos voltados para dentro de si, além de conseguir enxergar melhor suas debilidades, deixa de ser crítico e impiedoso com as faltas alheias. E quando ele nos mostra nossos pecados, quão envergonhado ficamos, né? E aí vemos que nós estávamos condenados a uma vida longe de Deus. Mas aí vem o arrependimento e vem a confissão, e com a confissão vem o perdão. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa,
para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Espero poder ajudar você, de alguma maneira, você entender melhor a palavra de Deus. Mas, sinceramente, você não precisa que eu explique a palavra de Deus, porque o Espírito Santo também está com você, e se você tem esse desejo de conhecer a Ele, Ele vai falar com você, tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente. Até o próximo vídeo.